tem que ter alguém pensando. Se você não tem essa capacidade, você vai ter que se desenvolver. Não sou mais advogado, sou um cara que é empresário, isso primeiro é negócio. Quer ser um advogado de sucesso de um grande escritório? Não pense como um advogado. Busque grandes empresários, parte de gestão, de marketing, de vendas, que no final é tudo isso. Cara, a mentalidade é uma parada que acho que muda jogo. Tem recurso que é padrão, que é feito por IA. Se o INSS faz, por que a gente não pode fazer? A galera tá gastando muito no digital, tentando atrair mais cliente, mas tá deixando de observar aquele que já tá em casa, né? Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de direito previdenciário. Aqui você acelera a sua curva de aprendizado e o episódio de hoje não vai ser diferente. O cara que tá comigo é fera, é potente, diretamente da Bahia, presencial aqui para trocar muito conteúdo com você. Então, cara, aproveita o episódio de hoje que eu tenho certeza que vai ser fantástico. Os bastidores já estavam mostrando que o papo vai ser quente aqui. Bom, antes, queria que você comentasse aqui como é que tem sido o Prevcast para você. Isso me ajuda a criar conteúdo cada vez mais conectado com você. Também compartilha nos seus grupos de WhatsApp, bora trazer mais previdenciaristas para cá. E se não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho, porque toda vez que tiver conteúdo top, como vai ser o de hoje, você recebe em primeira mão, beleza? Vamos bater um papo que o cara é fera demais e vai compartilhar muito conteúdo com você. Seja muito bem-vindo, André Besquiza, tudo bem? Obrigado, Danilo, obrigado aí e parabéns pela sua iniciativa, obrigado pelas palavras, né? Pela iniciativa sua de fazer esse podcast voltado para o profissional previdenciário. Eu tenho certeza que nós devemos pensar como empreendedores, não só da advocacia e principalmente no previdenciário, né? Porque o previdenciário, ele é inclusive a minha missão, levar dignidade, prosperidade e esperança para aquelas pessoas que acham que tinha acabado. Talvez aqui no nosso estado de São Paulo, que eu sou paulista, nós não vemos a miséria como é lá no Nordeste, no sertão baiano. Então, às vezes, você conseguir garantir um benefício de salário mínimo é você levar dignidade e prosperidade, e tem muita gente precisando. Então, a gente falar de direito previdenciário, falar de gestão, é falar de volume, é falar de resultado, é falar de gerar dignidade e prosperidade para as pessoas. Top demais, cara. Já começa a ver, porque de fato o direito previdenciário, nós somos privilegiados. Eu tenho uma reunião que eu faço anual com a minha equipe e tava falando pra galera, a gente chama de ROAS, né? E tava falando pra galera o seguinte, cara, o trabalho que vocês fazem, ele tem até um contexto bíblico aqui, né? Do dízimo, da entrega, né? Que o dízimo ele não tá ligado, no meu ponto de vista, a pagamento de dinheiro, mas da doação, né? A efetiva doação. Sim. E eles se doam realmente para ajudar pessoas que precisam. A gente até rodou um vídeo lá de uma mulher que passou um final de ano, um Natal, só com arroz e 2 ovos. Ela tinha um filho que é PCD e mais 3 filhos, cara, eram 5 pessoas na casa. E, poxa, a galera olhou aquilo e a ideia era mostrar, falar, ó, o trabalho que vocês fazem. Ela fala depois, o meu outro Natal ele foi diferente, foi completamente diferente, cara. E esse tipo de transformação a gente quis mostrar pros colaboradores, pra eles entenderem, cara, o trabalho que vocês fazem é um trabalho diferenciado. Esse é o trabalho do previdenciarista. Muito bom. Cara, André, conta pra gente, velho. Hoje você tem um atendimento digital forte, né? E também você tem um escritório que tá na Bahia. Conta um pouquinho pra gente quem é o André hoje. O André Besquiza é um menino, primeiro de tudo André, como foi a escolha do nome André? Tava inclusive conversando com minha mãe hoje. Minha mãe é muito religiosa, eu cheguei até a ser franciscano, da Jufra, Mini Jufra. E minha mãe e meu pai, né? Meu pai Antônio. Minha mãe tem 69, meu pai 77, vai fazer logo 80 anos aí, interior de São Paulo, Catanduva. E a escolha do meu nome foi por conta de André, da Bíblia, que foi o primeiro dos recrutadores, né? O primeiro apóstolo, na verdade, que recrutou o irmão de Pedro, Simão Pedro, que recrutou os apóstolos para Jesus, né? Então, a escolha do meu nome foi isso, André significa coragem. Então, eu nasci no interior de São Paulo, Catanduva, trabalhei num grande escritório, cresci, minha mãe faxineira, aposentada por invalidez, do município de Catanduva, era manicure. Meu pai trabalhou em banco, trabalhou em fábrica de sapato quando era mais jovem, depois foi policial aqui no estado de São Paulo, se aposentou. Fui um menino jovem, normal, arteiro, e cresci com 16, 17 anos de idade, entrei na faculdade de Direito, me formei lá na Fundação Padre Albino, Catanduva, na esquina da minha casa, onde eu soltava a pipa em cima da igreja de São Francisco, ali onde tinha o seminário, inclusive. Um menino arteiro, normal, da idade.
E trabalhei no grande escritório de advocacia, tenho muito respeito, aprendi lá, foi minha escola, trabalhei 9 anos e 8 meses. Tenho muito respeito pelo... Foi minha escola ali, de verdade. Eu entrei em 2004, comecei a mexer já no direito previdenciário, eu estava segundo ano de direito, e eles abriram uma filial na Bahia, e aí eu cheguei aí várias vezes lá tomar conta, aí me apaixonei pela Bahia, descobri o que a baiana tem e nunca mais saí da Bahia. Aí eu abri meu próprio escritório depois de 10 anos, passei no AB e tudo mais. Repeti um ano de faculdade, que eu não levava muito. Você é jovem, 17 anos de idade. Você entra na faculdade, você quer o quê? Você nem sabe, já trabalhava de carteira assinada, fui atleta, sempre gostei muito de esportes. E aí fui pra Bahia e lá eu comecei a minha jornada no escritóriozinho tinha 20 metros quadrados. O banheiro não me cabia, né? Não cabia eu sentado no vaso. Na verdade, não cabia. Eu era a secretária, eu era o advogado, eu não tinha dinheiro para colocar uma divisória. Era aquele papel compensado que eu paguei no cartão de crédito e ainda fiquei devendo. Ainda peguei, sabe quando você deixa lá no tipo no especial, que você paga o rotativo, você paga uma vez e esquece, até teu nome entra pro Serasa? Então, esse foi o André Besquisa no começo. Eu montei meus próprios móveis, tudo lá. E 1.500 quilômetros longe do meu pai e da minha mãe. Tomei essa decisão de ir para lá, porque eles tinham o escritório que eu trabalhei tinha uma filial, e eu vi que lá era um bom campo para se trabalhar também, né? Eu fui lá longe, e aí eu falei, caramba, como é que eu vou conseguir cliente, irmão? Ninguém me conhece aqui. Tô lá em Caetité, interior da Bahia, a princesinha do sertão que é chamada. Sou filho de quem? Sou filho de uma faxineira que ninguém sabe quem é, não sou filho de nada, lá porque é uma cidade de 55 mil habitantes. Falei, já trabalhei no escritório de advocacia aqui e falei, uai, alguém tem que se conhecer o André. Aí eu tinha a rádio AM na época, Marivaldo Junqueira, eu até ajudei a conseguir o benefício dele. Ele trabalha na Rádio Educador FM da Diocese de Caetité. Aí eu falei, Marivaldo, vamos fazer um quadro, né? Para eu explicar direito previdenciário de uma forma simples. Eu não vou falar ocorre porém que, eu não vou falar fumus bonis juris, requisitos, não tá no meu vocabulário. É a gente levar o direito ao ponto, não tem direto ao ponto? Eu falei, vamos levar o direito ao ponto. E aí eu participava do quadro, e Marivaldo era muito polêmico, então era meio-dia, era uma audiência boa, e a difusão da rádio era muito, muito grande, pegava Montes Claros, chegava até Aracatu, próximo de Vitória da Conquista. E aquilo, meu irmão, era marketing, eu não sabia, a estratégia, falei, alguém tem que conhecer o meu trabalho. Só que os advogados da região não tinham essa atitude de ir lá e fazer. Eu fui lá, expliquei, aí num bate-papo ao vivo, ele falou, você tem que voltar mais vezes. Eu falei, então vamos fazer esse quadro aqui ao vivo, e o pessoal tocando, não tinha WhatsApp, ligava para esclarecer dúvida. E fui indo, fiz esse quadro. Chegamos a fazer uma cartilhazinha de informativo com a educadora para ensinar a pessoa qual documento precisava, informativo mesmo. E logo depois do primeiro programa, rapaz, no outro dia, tinha gente, cara, que ficava... No meu escritório não cabia gente, não cabia pessoas, não tinha cadeira para colocar, não tinha secretário, o pessoal ficava do outro lado me esperando, eu atendia um por um, embaixo do sol, o pessoal da zona rural começou a vir acreditar e tal. Esse cara aqui, e fala do nosso jeito... E aí foi indo, aí pegou, aquilo começou a crescer, precisei mudar de lugar, né? Comprei uma mesinha para colocar na recepção, a coisa mais linda, precisava de ver. Hoje eu não quero ter ela mais, mas é bonitinha, rapaz, era cadeirinha bonitinha e tal, ajeitei. Aí consegui comprar 3 cadeiras para colocar de um lado e 3 para colocar do outro. Aí cabia 6 pessoas esperando eu, mas não tinha ar-condicionado, rapaz. Mas beleza, tava tudo bem. E fomos, aí... Fui para um outro escritório do lado, depois fui para uma outra casa, mesmo um pouco mais longe do INSS. E ali eu comecei a crescer o meu escritório, na verdade. E ali eu consegui pegar um sindicato para prestar assessoria, sindicatos agente comunitário de saúde. Pensando num pessoal guerreiro, rapaz, que andar naquele sertão, 42 municípios que eu peguei do sindicato Alto Sertão. Meu amigo, aquele pessoal, eles levam saúde onde é que você nem imagina. Onde não tem, só tem fossa para o pessoal usar, pra você ter noção. E eles levam saúde para aquele pessoal matutão do meio do mato, que não sabe escrever. Escrever o nome dele não tem intimidade com a caneta, mete o dedão no papel lá. E esses caras comecei a advogar para eles, eles me levavam muitos clientes também.
Eles viam, eles são pessoas que saíam da zona rural. Eles andavam 40 e tantos quilômetros por dia para fazer pesar a criança, para levar uma dipirona, um remédio e tal. E aí eu comecei a ser conhecido na região, ué. E sindicato, você sabe como é, sempre tem muita política e tudo mais, mas eu fiquei 5, 6 anos com esse sindicato. Depois rescindi o contrato e veio a pandemia. Aí veio a pandemia e eu peguei esse negócio de Covid, cara. Meu menino Antônio tinha acabado de nascer, o Toninho, que tem 4 anos hoje. A gente não tinha descobrido que ele era autista ainda e tal. E, cara, eu não podia ver ele, porque você tá em isolamento, poxa. 2020, 20 e pouco. E aí minha casa tem alguns pavimentos lá e eu escutava ele rindo. E falei, caramba, é eu, Cláudio, Meire, Bruna, Josiel, que era funcionário de escritório. Falei, caramba, se eu for pro saco, morrer, que eu fiquei ruim desse Covid, o que vai fazer? Eu sempre fui muito organizado com finanças, fazia tabela e tal. Falei, cara, escritório é uma empresa, irmão. Isso aqui, se eu morrer, tudo que eu fiz até agora vai junto. Aí eu tive uma virada de chave, eu falei, você quer saber de uma? Eu vou fazer gestão. Gestão de escritório, antes era eu que atendia, e audiência, era tudo. Tudo. E aí com a pandemia, eu lembro que eu montei o escritório na outra casa, com uma mesa tipo essa, uma TV. Eu falei, logo, logo vai ser que nem o filme dos Estados Unidos. Você vai ver, vai fazer as audiências, tudo assim. Não imaginava que ia vir pandemia, não. E quando veio a pandemia e tudo mais, aí eu peguei e tive esse insight. Fiz o Google Ads, coloquei duzentão. Veio um cliente de Ixu, Bahia. Se eu coloquei só na Bahia, eu falei, opa, aqui tá dando certo. Eu não sabia o que que era marketing, eu não sabia o que que era processo de vendas. E nisso, cara, quando eu fiquei com Covid, Cláudio começou, que hoje é diretor do meu escritório e padrinho do meu filho, começou a tomar conta do negócio. O Meire começou a segurar o financeiro. Eu falei, opa, eles podem ser 1000 vezes melhor do que eu, pô. Vamos fazer isso. Comecei a estudar gestão, zero. Advogado. Advogado não aprende gestão. Não nos preparam para gestão. E aí eu comecei a estudar. Ah, eu achei G4, achei Grupo Primo, e fui fazendo daqui, fui estudando dali, fui estudando marketing e tal, tal. E aí eu comecei a montar departamentos no meu escritório, começamos a crescer. Aí passou um belo dia, casa alugada. O dono da casa, André, minha filha vai fazer uma clínica. E eu já com o pessoal tudo trabalhando, já tudo. Falei, caramba, eu cheguei a perder um tufo de cabelo assim, eu quase fiquei careca. Falei, o que que eu vou fazer? Onde é que eu vou colocar meu escritório? Mas é aquela coisa, né? Nada acontece na vida do homem por acaso. Procurei ponto. Aí tinha uma garagem na frente do INSS. A mulher não tinha dinheiro, eu falei assim, vem cá, invista aqui. Eu faço esse negócio. E a gente montou o escritório hoje que tem na frente do INSS. Hoje a gente tem o grupo, hoje nós estamos em 30 e poucas pessoas diretamente trabalhando em escritório e grupo. E hoje nós atendemos o Brasil inteiro com o digital e assim vai. E nós estamos... Cara, que top, que legal, muito bacana. O André, quem nos apresentou, né, cara, foi o Fábio, né? O Fábio Andrade, o cara fera demais. E eu me lembro do Fábio falando o seguinte, Danilão, você precisa trocar uma ideia com o André, velho. O André é um cara pra frente, é um cara diferenciado, é um cara que tem uma visão de negócio forte. E aí, pô, você já trouxe aí percebi muita ação aqui, você teve movimentos intencionais, agiu, tomou decisões. O que que você julga, cara? Se você é um cara que tem uma visão de empresário mesmo já, você entendeu que, pô, não sou mais advogado, sou um cara que é empresário, isso pra mim é negócio. O que que você julga, cara, assim, que são as suas principais características que fazem com que os seus resultados aconteçam? Danilo, primeiro não foi intencional, foi necessidade. Foi, foi necessidade. Hoje eu sou mais intencional, hoje a gente está mais preparado para ser intencional. Hoje a gente pensa como empresário. Você me perguntou qual foi a virada de chave, no caso? Qual é o seu diferencial, assim, cara? Aquilo que você julga que em você faz acontecer os resultados que você tem. Atitude, cara. Atitude. Atitude, disciplina. Disciplina, eu tenho muita disciplina. Eu planejo muitas coisas. Se você pegar e me acompanhar nas redes sociais, 4 horas da manhã, 4h30, eu tô lendo. Eu tenho uma disciplina, assim, que ela é bem, bem legal. Eu sou um cara muito disciplinado. Por não ter nenhuma qualidade, eu acho que a disciplina come o talento no café da manhã. E o cara que é talentoso, disciplinado, que não é o meu caso, né? Ele vai longe. Mas eu tenho. Minha questão é a disciplina. Eu gosto muito de disciplina e eu acho que eu acabo me comunicando a língua do povo
né? Eu não gosto de me comunicar com juridiquês, até não me sinto bem, porque e tenho buscado melhorar muito a minha comunicação para levar a informação para quem realmente precisa. Então, eu acho que o meu diferencial é ter disciplina, atitude e pensar estrategicamente e ser um bom vendedor. Cara, Eu legal. gosto de vendas. Pô, E advogado tem que vender. total, eu falo, eu tenho um jargão que eu uso, né, que eu falo que é sobre vendas. No final das contas, cara, é sempre sobre vendas. Quem não vende ajuda a vender, irmão. Se alguém vem vender o tempo, eu já vendi meu tempo. Você já trabalhou de carteira assinada? Já, Ué, você vendeu seu tempo, é isso cara. aí. Entendeu? Quem não vende, eu não sou vendedor. Cara, quando fala que André é marqueteiro, André é vendedor. Cara, tem orgulho de verdade, cara. Porque não é fácil, velho. Não é fácil você dar tua É testa uma pra das maiores câmera. habilidades que a gente pode ter, cara. Então, assim, você pode ficar lutando contra isso ou aprender. Você tem essas duas opções. Você sempre vai ser vítima de uma venda. É. Você comprou um café agora há pouco, não comprou? Você comprou gasolina. Por necessidade de nada é vendas, cara. Vendas, vendas, vendas. Você vai uma hora precisar do serviço jurídico. Você Então você precisa, tem que saber você vender. precisa vender pro seu time que eles podem realizar os sonhos dele dentro da sua empresa, por Você exemplo, né? vender um sonho é a coisa mais difícil do mundo, cara. Eu consegui vender o pessoal do escritório lá. Hoje eu tenho meus líderes lá, todos construindo a vida deles, cara, casados, com casa, carro, sabe? As pessoas, você tem que gerar prosperidade e dignidade também para quem tá no teu time. E não só para quem é teu cliente. Que o cliente está no centro, cara. Então você tem que fazer isso, você tem que vender, cara. É vender. Não adianta que não fala que é vendas. Quem não vende ajuda a vender. Se você não sabe vender, você vai fazer uma petição que está ajudando a entregar um serviço no final. Ponto. Não existe outra profissão. Cara, é legal, eu vejo o Abílio Diniz, né, cara, grandes nomes, Abílio Diniz, você pega o Lehmann, os caras, eles tudo foram do esporte, né, eles foram atletas e acho que a disciplina é uma coisa forte neles. Você traz isso como uma referência também. Eu já anoto aqui como algo importante pra gente tanto trabalhar na minha vida, né, cara, como também na vida dos meus mentorados. Eu levo algumas questões pra galera e muito ligado à mentalidade. Eu acho que mentalidade, até tava falando dos bastidores aqui, com a galera do episódio anterior, que, cara, mentalidade é uma parada que acho que muda jogo. Não sei se isso. Talvez foi o Sim, insight que você teve ali em 2020, quando você tava nessa questão do Covid aí. Você percebe que foi mentalidade? Foi uma mudança irmão, de mindset mesmo? com certeza foi. E às vezes a mentalidade, ela a barreira que é colocada na mentalidade é dentro de casa, pai e mãe. Eu tive, meus pais não acreditavam em mim. Meu pai falou que eu não queria ser advogado. Meu pai falou, André, você não vai ser advogado, você não gosta de ler, você gosta de computador. E hoje eu associo tecnologia com direito e gosto de ler. Eu também gosto de ler. Ele não estava errado. Minha mãe, eu quando repeti a faculdade, minha mãe botou pra fora de casa. Você não tá dando valor, rapaz, do meu suor. Só que minha mãe foi um dos maiores pivôs pra minha conversão de ter mais disciplina e focar mais. Muito novo, eu entrei na faculdade. E às vezes essas barreiras vão acontecendo, a própria faculdade nos coloca barreiras. E a mudança de mindset, cara, ela é uma barreira que ela é transponível e às vezes ela é criada por nós mesmos. Porque é simples, como é simples, cara, você simplificar, cara, você tem que pular isso aqui. Você tem duas opções, ou você para, chora atrás da barreira, ou você sobe, ela passa lá, você tem que ter atitude. Simples. Se você caiu, você vai de novo, meu irmão, você sobe outra vez. Você vai se ralar, você vai pular e sara. Se você parar no meio do caminho, tá errado. Então eu acho que é mais mindset, muito mais, e atitude, cara. E atitude. Legal. Isso aí. Tô entendendo que a atitude ela te impulsiona e a disciplina ela te mantém ali, Claro, impulsionado, top demais, top claro. demais. Drezão, cara, traz pra gente aqui, e aí eu já quero extrair ouro, cara. Eu sei que você é um cara que entrega mesmo, então eu quero entender o seguinte: pro advogado que tá em casa, temos advogados de vários níveis em casa. O que que você julga, cara? Porque assim, você teve um crescimento, pelo que eu tô entendendo, relativamente rápido aí. 2020 ali, você já teve uma mudança de cenário e talvez de lá pra cá você teve um crescimento maior do que teve nos anos anteriores, é correto ou não? Não, não. Eu comecei a advogar, eu entrei na faculdade, eu me formei em 2008, né? Eu era formado em 2007, como eu repeti um ano, formei em 2008. Trabalhei mais 4 anos nesse escritório de advocacia. Abri meu escritório em 2012. 2012. Aí 2019, 2020 que veio a internet. Isso eu tava no presencial. Uhum. Aí eu abri mesmo a parte com ads e tudo mais. Aí foi o boom do meu crescimento. Foi 2020.
2021, 2022, até agora, a gente está num franco crescimento, crescendo mais de 130, 160% ao ano, assim, de faturamento, inclusive. Legal. Se você fosse mentorar a galera que tá em casa aí e de repente dar dois, três direcionamentos que você fala, cara, é por aqui. O que você diria pra galera assim, que muda jogo assim, cara? Ah, cara, coragem. Coragem. Coragem, porque existe, cara, uma crença limitante, que é mindset, é o que você tá falando, cara. É uma crença limitante que existe, que é colocado dentro dos bancos da universidade. Colocam-se. Das barreiras chama-se código de ética. Ele limita a mente do cara, velho. Que nunca foi proibido fazer publicidade na advocacia. Nunca. O cara pode ser político, que ele vai sair na mídia com dinheiro nosso, depois ele vai continuar sendo doutor. É mais marketing. É marketing. Mas ele não pode divulgar o serviço dele, que é pôr pão pra família. Nada contra político, mas ele tá aparecendo. Geralmente, principalmente no interior, é doutor fulano de tal. É assim que acontece nos interiores. Nunca foi proibido. Essa é uma primeira barreira. Então você tem a coragem, tem a disciplina. E agora, não tenha medo de tomar pedrada. Porque se alguém tá tacando pedra no você, é porque você tá no caminho certo. Porque ninguém... Quantos anos você tem? Desculpa me perguntar. 42. Você já foi moleque e tacou pedra no pé de manga? Você tacava pedra no pé de manga que não tinha fruto, não tinha manga? Não. Então, se estão tacando pedra no você, é porque você está dando fruto. Ou você está dando sombra, estão encostando em você. Então tenha coragem, isso aí. Agora, seja resiliente, porque vai abalar. Vai abalar. Depois você continua, cara, você vai sair mais forte. Planeje e vai pra frente. Então, a primeira coisa não tô falando para rasgar o código de ética. Tem coisa do código de ética que tá superado. A gente tem que fazer isso, que é uma barreira limitante. Então tenha coragem, tenha disciplina, que é uma característica muito forte minha. E se estão falando mal de você, você tá no caminho certo, cara. Sua prospecção maior hoje, ela é digital? Hoje é digital. Hoje é Digital. digital para você foi uma mudança de jogo também, é importante. Foi. Focar Foi. digital. Foi. Você tá trabalhando digital mais tráfego, você tá trabalhando mais orgânico? Tudo. SEO também? SEO, YouTube, Meta, TikTok, Kawaii. Legal. SEO, vou pra cima, tráfego, tudo. Legal. Tudo. E aí você está estudando muito essa parte de digital, então tanto de gerenciamento quanto também de copy. Copy hoje a gente faz tudo pelo chat GPT. A IA veio pô, a IA é uma mãe, né, velho? O cara que não fala bom dia pro chat GPT hoje, ele pode fechar a porta, né? Vamos falar a verdade. Cara, copy, IA, a gente trabalha muito funil de vendas. Eu coloquei IA hoje para fazer, também fase de teste, para fazer atendimento com voz. Com voz, ela interpreta, ela qualifica um lead, convence com que o meu lead entregue pelo menos o documento para um setor de análise. Os fechamentos todos humanizados. Né? Eu não fecho por IA. Mas o filtro você está fazendo com IA. Se parar no meio do SDR. caminho, já tem 3 SDRs lá, 4 com a digital, e vou colocar mais pessoas ali. Tem um diretor do comercial, a gente tem reuniões semanais a gente calcula a taxa de conversão, a gente vê lead, churn, que é o pessoal às vezes tem aquela, que eu falo que é uma métrica de ego. Eu fechei 100 contratos, 200 contratos, sim, mas quanto você perdeu até se distribuir? Ou até protocolar o churn? Ninguém calcula. Às vezes a gente tem que ser matemático, sabe? Eu fechei 100, entreguei 99. Pô, beleza, cara, você tá certo, aí tá ok. Eu fechei 1000. Fechar é fácil, velho. Fechar é fácil, mas IA fecha. Mas quanto você entregou? Quanto você conseguiu, de fato, protocolar? É isso. Claro que você tem que metrificar o fechamento de contrato, assim como você também tem que metrificar a entrega. E a entrega do serviço lá na ponta. Porque é uma esteira. O cliente vai entrar, uma esteira. Então, a gente estuda isso, a gente estuda gestão de pessoas. A gente está fazendo agora, a gente estava até aqui no Grupo Primo, uma sessão de advisory. Nós estamos procedimentando, já tinha alguns procedimentos, todos procedimento interno, manuais, tudo no Notion, com vídeo, videoaula, os programas todos que a gente tem, programa de indicação que a gente faz internamente no escritório. Então a gente tem uma gama muito grande, parte de redução de custo, parte de operação, que hoje a gente não só mais preve. Carro forte é prévio, mas nós temos o núcleo previdenciário, o núcleo trabalhista, o núcleo de consumidor e o núcleo de direito médico, entendeu? Então a gente tem essa aqui, então eu tenho que ter uma pessoa de operação aqui, um responsável, um diretor de operação. Então semanalmente eu sou o CEO do escritório e exerço também
a direção de marketing, que em breve eu quero não ser mais o diretor de marketing, quero só ser o CEO. Então eu tenho reuniões com semanais com a equipe, eu tenho reuniões semanais com a equipe de marketing também, que a gente tem agência, tem alguns prestadores de serviço, redator e tudo mais, com o financeiro, com a direção. Sua equipe de marketing é toda interna. É toda interna, mas tudo distante, né? É toda interna. Eu contratei umas pessoas para fazerem Não é tráfego. agência? Não é agência, não é agência. Eu tenho redator, eu tenho um cara aqui que é o videomaker, que anda comigo quase 24 horas por dia. Tem o rapaz do tráfego, tem o pessoal que faz as thumbs e tudo mais. Então eu tenho uma equipe assim que a gente se reúne também virtualmente. Então a gente tem toda essa estrutura, entendeu? Então eu olho tudo, gestão, né? Como CEO tem que saber tudo isso. E é um CEO de uma empresa, não é só CEO de escritório de advocacia. Você tem que ver no taxa de conversão, você tem que ver quanto está guardando documento lá para você entregar, você tem que colocar meta em todo departamento, você tem que puxar a orelha do você está precisando fazer isso, você não faz aquilo, né? Ó, tá guardando documento, a fila tá grande, faz um mutirão aí, meu. Bota 5 para cada um ligar aí que você diminui. E é isso. É gestão. Gestão, pessoas e processos. Qual tem sido o seu principal desafio hoje, cara, na sua advocacia, na gestão da sua empresa? Pessoas, processos? Cara, pessoas e processos é o que fazem tudo, mais pessoas. Pessoas é uma dor que no começo, quando a gente começou no escritório, começou com pessoas boas, que estão até hoje. Mas as pessoas, cara, às vezes elas mudam a rota delas e tá tudo bem. E quantas vezes a gente já mudou de rota? E às vezes a gente, como CEO, a gente quer que as pessoas cresçam com a gente. E às vezes não é por aí. Pessoas, cara, sempre vai ser um grande desafio. Eu acho que essa parte agora de eu estar crescendo por unidades e ter que fazer esses manuais, documentar tudo isso, está sendo um grande desafio até para a gente ter escala. Porque a pessoa que entra, ela vai passar por um programa de onboarding. E aí ela vai fazer todo esse treinamento e tudo mais, e ela já vai chegar com a dúvida. Porque eu vou tirar um diretor meu, que a hora dele é cara, para ficar ensinando. Não, é melhor você já ter um programa gravado, e aí ele vai tirar a dúvida. Claro que você vai colocar uma pessoa ali do lado, uma semana. Cada empresa vai ter seu processo de recrutamento e seleção e de onboard, né? E aí ela vai deslanchar ali, né? Cada atividade, hoje é todo documentado. Nós conseguimos entregar, foi sexta-feira, ontem, uns 90%. Ficou faltando só o diretor de marketing, que foi o que eu que estava fazendo esse manual que ficou, de auxiliar. Só foram esses dois manuais que ficaram faltando. Foi quase 98%. Bacana, cara. Pô, e aí você falou que tem 4, então, operações diferentes rodando aí, né? Desafiador. Eu imagino que de alguma forma você consegue atender o mesmo público, né? Sim. Você consegue atacar eles ali, então bem legal. E é caracterizado ou não? Eu tô entendendo que acho que é uma linha de esteira, uma linha de produção que você trabalha. Sim, uma linha de produção. Uma linha de produção. Alguém faz inicial, tem o setor de inicial, o setor que faz... Inicial hoje nós estamos passando para IA, né? Sim. Isso aí. Eu vou querer entender essa questão da IA, como é que você tem utilizado a IA, mas o tipo não é caracterizado. Um advogado cuida de tantos processos, não? É uma operação e não, mesmo. Toyotismo. Toyota. Entrou, comercial, ele cuida, o marketing cuida do lead para chegar, até virar cliente. Virou cliente, seja do trabalhista, seja do Prev, ele vai passar para a operação, né? Se for para a operação previdenciária, ele vai para análise do núcleo previdenciário. Se for para o trabalhista, ele vai passar pelo núcleo trabalhista. É claro que cada coordenador de núcleo é um advogado e ele fatura sobre o núcleo lá de cada. São associados? Não, Sócios? não. Eu coloco eles como parceiros. Parceiros. Mas futuramente pode ser associados, tá? Legal. Inclusive, eles usam a estrutura do escritório toda, eles só fazem o serviço técnico, né? A audiência, a petição, a minha equipe faz, eles corrigem. Se precisar de um atendimento mais técnico, eles vão fazer, né? A parte técnica de sustentação oral e tudo mais, são eles que fazem tudo isso. Então, é uma esteira de produto. Então, a gente cuida, parte de financeira, tudo. Legal, o cara tem uma visão do sócio, né? Ele tem uma visão porque ele tá focado em resultado. Claro. E não tem subordinação, não tem nada. É um parceiro, cara. Você faz um contrato de parceria com o cara e acabou. Ele tem a autonomia dele também. Você tem o volume de cliente, você entrega pra ele, tá todo mundo ganhando. E tá tudo certo. Pra acontecer, legal. Claro. Muito bom, cara.
Muito bom. E, bom, vamos falar da IA, cara. Como é que você tem? Você já falou aqui que boa parte, tem parte da sua operação e que ela tá em torno de 80% aí acontecendo É. sem. Cara, isso é fantástico, velho. Isso é fantástico porque a gente otimiza demais, né? O custo da operação vai lá embaixo. É desafiador também, tá? É. É mais ou menos barato. Barato assim não é tanto, né? Vou dizer a De verdade. longo prazo vale a pena No demais, longo né? prazo, imagine uma SDR virtual, ela com o custo do funcionário. Mas ela atende 7 por 24, né? Então, não recebe pontuação por tarefa, não tem rescisão, não tem 13º. Ela te ajuda bastante. Te ajuda bastante. Mas nada, Sistema pronto, vocês criaram esse. a gente foi desenvolvendo, ainda está em fase de teste, tem alguns erros que estão acontecendo, mas a gente vai na parte de SDR. Na parte de automação de petição, o ADV Box ajudou muito. Principalmente petição administrativa, aquela parte de automação. A parte de petição inicial com o ChatGPT a gente tem conseguido uma eficiência, porque principalmente na parte de incapacidade, que é o nosso core business, né, na verdade. Então, nessa parte do Prev, parte trabalhista e as outras, a gente não começou essa parte de automação nos outros núcleos. E a gente tem esse desafio, estamos conseguindo aí fazer uma petição inicial, tipo, em 10 minutos, configurando 15 minutos, que a gente demorava 20. Então a gente tem uma eficiência, um ganho de eficiência aqui, passa por um estagiário humano e uma correção, óbvio, por mais que existe a IA, que muito a chance de erro dela de escrita é menor, inclusive, né? Ela ajuda, mas, por exemplo, uma réplica já não é feita pela IA. A gente gosta de às vezes, ter uma documentação que a gente precisa se manifestar. Tem recurso que é padrão, que é feito por IA. Se o INSS faz, por que a gente não pode fazer? Qual a diferença? Só porque ele é do INSS? Somos justos postulantes iguais. Pronto, a ferramenta está aí. Sobra mais tempo pro profissional cuidar de gente. Cuidar de fechamento de contrato, cuidar de um pós-venda, ter um setor de pós-venda de atendimento, que o advogado odeia atender cliente, velho. Depois que fechou o contrato. Você recebe mensagem lá, o advogado não me responde. Também tem IA que ajuda nisso, né? O Atende Direito plugou ali uma IA que ajuda a gente. De espécie de CS ali. Só que, cara, o meu público é D e E a maior parte. Às vezes eles querem se comunicar por áudio. Às vezes você pede, digite o CPF, o cara manda foto do CPF, entendeu? Então, mas ajuda. Quem tem um mínimo de noção, e essa realidade ela existe, tá? Mas dá uma ajudada. Mas eu tenho um setor de atendimento, eu tenho uma pessoa que fica lá, 2 pessoas que ficam, na verdade, atendendo humanamente. Tem gente que, com esses golpes de Pix que acontece, recebe mensagem, a gente já faz uma videochamada você na hora para mostrar que é nós, mostra o escritório. Então a gente tem esse costume também. Isso diminui o risco de golpe, mas, né, acontece infelizmente. Então a gente tem esse cuidado, essa experiência do cliente também. Então a gente gosta muito de... Até porque a gente vai pedir indicação para os caras depois. Uhum. Não tem nada de errado. Cara, é fundamental, né? Porque às vezes a galera tá gastando muito no digital, tentando atrair mais cliente, mas tá deixando de observar aquele que já tá em casa, né? Pô, aquele cliente que tá em casa ali, cara, a gente criou, por exemplo, na Advocacia Schettini, a figura do CX, que a gente chama de Customer Experience, né? E ele é o responsável pela experiência do cliente. Sim. Cara, pô, você despertar uma baita de uma experiência no cliente, você tanto diminui contatos passivos, né? Que você ficava esperando o cliente vir ficar perguntando de andamento de processo, como você melhora muito o NPS. Né? E a taxa de conversão? Porra. Pô, que nem você vai falar que nós vamos fazer um happy hour. Você que vai sugerir o lugar para eu vou de indicação. A taxa de conversão é quase 100%. Você tem a prova social aí. A prova Cara, indicação é bola no gol. reduz CAC e tudo. Você tá doido, cara. Pênalti sem goleiro, velho. E faça um programa. Digite lá no chat GPT. Já vai dar um spoiler aqui. Faça um programa de indicação para mim, para a escritório de advocacia do Schettini Advogados. Me sugira, o que eu posso fazer? Aí você mapeia quais pontos de contato que você tem com o teu cliente, geralmente fechamento do contrato, depois numa concessão administrativa, numa concessão judicial. Pede para ele, na hora que ele recebe o benefício, meu amigo, pede para ele uma indicação. Vem cá, ô dona Maria, o seu José lá, que lá perto da tua casa, lá não tá com problema de coluna, não? Você não vai no médico lá? Vem me indica aqui. Você me indica aqui que eu te dou desconto. Não tem nada de errado nisso, não. Não tem nada de errado. Você reduz o CAC, meu irmão. Tá tudo certo. Dá uma sanduicheira pra ela, dá uma cesta básica aí, de boa. É humano, irmão. Você tá presenteando uma pessoa que toma uma mão, lava a outra, as duas lavam o corpo inteiro. É de brincadeira. É legal, cara, é bacana porque é disruptivo, né? O advogado, ele dificilmente ele pensa fora da curva, né? Dificilmente ele pensa fora da curva. Faz um show de Pix pra essa galera aí que indica, rapaz. Por que não?
Ele é teu cliente, cara. Ele te indicou, não tem nada demais. Você tá dando prêmio, bonificação pra ele. E não tem nada de errado. Nada de errado nisso, nada. Ele não tá mentindo. Primeiro, você resolveu o problema dele. Quem vai te indicar é quem você resolveu. Você perdeu o processo, o cara não vai te indicar. Se ele vai indicar, ele vai falar, pô, conseguiu pra mim. E o cara vai se quiser. Você pode falar pra mim, Ana, vamos happy hour, eu vou ver, não vou. Você gera mais resultado, você acha que num programa de indicação, no marketing de relacionamento, ou hoje você realmente tem, porque você também tá trabalhando firme no digital, né? Você acha que você tem essa métrica clara lá? Cara, a indicação, ela é bem forte, bem forte. O programa de indicação, ele começou a se consolidar agora. E, tipo assim, vou dar um número aqui. De dez pessoas que são indicadas, 7 fecham. Brincando. E as outras 7, as outras 3, talvez 2 não tem direito. E um resolve não ir. Eu vi um advogado que trabalhou uma ideia, cara, muito legal. Ele rodava um NPS, né, uma pesquisa de NPS, e aí ele coloca ali de 0 a 10, quanto você indicaria o escritório. Todos aqueles que colocam 10, cara, ele já trabalha esse programa de indicação. Eu faço no Google Forms, eu faço a mesma coisa. Faz 2 perguntas. Mesma coisa, você indicaria... Você gostou do serviço? Eu coloco até 5. Ah, gostei. Você indicaria alguém para uma pessoa que você gosta, que você ama? Sim. Tem alguma sugestão? Aí já fica livre, que você queira dar pra gente, ou algum serviço? O cara, você tem que ouvir teu cliente. Porque às vezes você tem um serviço que você não presta, mas você vai ver que tem uma recorrência, empréstimo de cartão de crédito aposentado. Aí você arruma um parceiro pra resolver, você não deixa o dinheiro na mesa. A verdade é essa. E aí você coloca lá tudo como obrigatório. Me indique tantas pessoas. O cara, não tenho, mas ele já deixou o telefone lá em cima. Quando eu tenho audiência no meu escritório lá, que vai no virtual, até para as testemunhas eu faço. Porque depois eu fico ligando. Você liga 2, 3 vezes para esse cara, você já tem um lead ali. Você tem o WhatsApp desse cara, meu irmão. Você tem o WhatsApp desse cara, você ficou de me mandar. Você pega a menina do atendimento, você ficou de me mandar o contato da pessoa que você conhecia. Não consegui ainda. Que dia que eu posso te ligar? Vamos fazer esse compromisso? Vamos. Quinta-feira de tarde você pode me ligar. Te liga, te passa o telefone. Se ele não te passar, você coloca ele no teu fluxo de WhatsApp ou de e-mail, o que seja lá, de fluxo de automação de WhatsApp. Você vai ficar mandando mensagem pra ele até que te bloquear. Você pagou por ele, pô. Tá tudo certo, não tem nada de errado nisso. Bacana. E pensando aqui, cara, nessa questão de meta, né? Você falou de meta, que todo o seu time tem meta e tal, e você trabalha focando em resultado com eles. Como é que você trabalha nessa advocacia, que ela é de esteira? Por exemplo, essa questão de meta, tá ligado ali à produtividade, a volume de atividades? Porque acho que o comercial ele vai ter um tipo de meta, né? Que tá ligado realmente à conversão. Vamos começar por aqui. Por exemplo, quando eu estipulo metas para o time comercial em termos de conversão, eu tenho o risco de baixa de qualidade, né? Que a galera só quer vender, mas não está focado talvez em qualidade. Eu imagino que deve ser fundamental ter qualidade para gerar resultado. Isso acontece? Sim, acontece. Como tomar cuidados nesse ponto aí? O que acontece? Primeiro de tudo, você faz um acordo de mínimo de qualidade ali. Com os SDRs, cada um tem que qualificar X por dia. Depende da meta de contrato que você quer, porque às vezes você quer aumentar o teu escritório, como é por safra, você tem que ter um X de qualificação diária, só que você tem que ter um acordo com o marketing para entregar tantos leads. Você vai calcular a sua taxa de conversão, a minha atualmente está de 13,90 e pouquinho por cento, 87%, 13,87% foi na semana passada. Nossa, alta, né? Mais ou menos, a gente quer chegar nos 14, 15. Mas para o digital é bem alto, cara. Não, chegar mais, tem que chegar mais, tá ruim, não pode ficar gravado meus SDR, não pode ver não. Não, mas a gente faz esse acordo. Mentira, SDR, acho que dá mais. Hein? Dá mais, o lead tá qualificado. Eu ouvi falar por aí que tá uns 25%. Pronto, aí melhorou, aí começou a ficar bom. Não, de fato não tá ruim. E a gente tem um mínimo diário, tá? Para entregar, um mínimo semanal. Elas entregando a qualidade, uma quantidade de lead diária e semanal e mensal, elas participam do programa de bonificação. E é só que aí tem que entregar a quantidade, a meta, 155 contratos. Não recebe bonificação, o departamento inteiro. Deu 20% a mais, a super meta, recebe lá, sei lá, depende. 3 mil para dividir em 3 pessoas. Deu a ultra meta, puta bonificação. E aí, cara, se eles não entregarem, geralmente o lead que vem de SEO, ele é mais qualificado, cara. O cara é mais maduro, né? O que vem do meta, geralmente, porque é o marketing mais de ação, né? Um marketing que vai mais invasivo ali, de certa forma.
Ele vai aparecer ali sem você praticamente pedir por ele, pesquisar por ele. Então, acontece isso, mas o diretor do comercial tem as estratégias de reuniões semanais com cada SDR, a gente vê essa qualidade, porque chega lá na ponta no fechador, nos dois fechadores, aí, meu amigo, o cara ele tem que manter a taxa de conversão dele lá também, que tem que ser acima de 70%. Doutor Cláudio, que é inclusive o diretor do escritório, ele tem que aumentar lá, sempre tá acima de 70%. O dia inteiro ali fechando. Fechando o contrato, velho, fechando o contrato, e ele também tem a meta dele de porcentagem. Se baixar ali, ele mesmo vai falar com a STR, pô, vocês estão mandando lixo aqui, cara, vamos melhorar isso aí, velho. Ele não quer perder o tempo. Não, ele não quer perder o tempo dele, que ele ganha por resultado também, entendeu? Então, é assim que funciona. Aí depois eu tenho, no administrativo, nós temos lá uma meta vamos supor, de benefício por incapacidade. 70 por mês e do outro benefício mais 70, 140. Entendeu? Então a gente tem essa parte do operacional, que é de distribuição. Quando a gente vai fazer a distribuição, a gente tem que distribuir no mínimo 90 petições por mês. Aí a gente usa a regra 80-20. Tem que ser 80% previdenciário e 20% das outras. Entendeu? O previdenciário é o carro-chefe. O previdenciário é o carro-chefe. Então não adianta, porque às vezes uma ação de RMC é muito rápida para você fazer, e eu vou colocar lá 90 lá e vou deixar o prévio, que é o carro-chefe. Não sei. Aí você tem que ir bolando as estratégias, né, do financeiro, cobra honorários iniciais. Eu coloco meta por dia no horários iniciais, que o cara, por exemplo, fechou o contrato esse mês. Se ele receber, vamos supor, se receber 10 mil de honorários iniciais lá é a meta. 12 mil, 20% a mais, o financeiro recebe uma bonificação de 1.000 para dividir em tantas pessoas do departamento. Então os caras têm que ser sangue nos olhos, cara. Além da pontuação por merece. Mas quem fecha é o closer mesmo. É o closer. O closer, ele é como se fosse um associado meu. Como ele é diretor, então ele recebe porcentagem de produção. Entendeu? E a produção nossa é como se fosse um rodízio. Entrou um contrato, fechou, é de Dr. Cláudio, o outro é ele mesmo que fecha. Vai para outro advogado, o outro por outro, um fica para o escritório, entendeu? A gente tem um para caixa e tudo mais. Então a gente tem essa esquizofrenia paranoide aí. Legal. E voltando na questão da IA, cara, aliás, o cara é da IA, o cara tem aqui, ó, pra quem não sabe, Cloud. Como que é o nome? Cloud. Cloud Note. Que grava e cria toda ali uma parada. Então você tem aproveitado muito a IA. Na parte de petições iniciais, cara, que é uma coisa que eu tô querendo colocar lá no escritório, né? Eu tava com o Denis, que é quem cuida da parte de incapacidade, a gente tá configurando uma. Você fez como, cara? Você colocou ali no criar mesmo, colocou em configurar, estrutura, deu todo o comando para ela ali, para ela poder fazer sua petição inicial. Você sobe a documentação e dentro da configuração que ela já tá montada, ela roda para você a petição inicial. Você tem os seus modelos também que você subiu ali? Foi um desafio, a gente subiu modelos, a gente criou um chat, um robozinho, né? Quem gosta muito desse desafio lá foi a Emily, né? Que ela trabalha lá no escritório. Então ela chama Emily Juris, já colocamos o nome dela, né? Em razão, ela é uma menina prodígio. E a gente foi começando, fazendo ali o próprio robô, subindo. Só para inicial. Só para inicial. Um para cada. Só para inicial de incapacidade, de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e BPC. Subimos vários modelos nossos, porque você sabe que o chat também, ele tem um limite de documento que ele aguenta ali. Então você não vai conseguir fazer, tem que fazer um para cada tipo de benefício. Então a gente alimentou para os benefícios por incapacidade, aumentou com o nosso banco de petições, a gente teve que colocar tudo num documento só, né? Mas é pouco, a gente meio que enxuta assim, a parte de incapacidade, é muito padrão. E a gente foi criando os comandos. Cara, nós estamos assim, ó, desde dezembro, batendo, chegamos a desistir no meio do caminho, porque a gente não conseguia, a gente conseguia até que o ChatGPT buscasse o CID da doença e falasse o que limitava na incapacidade automaticamente, só que aí chegava em alguns pontos que ele não preenchia o valor da causa, e a gente tentou fazer com que lesse o relatório, então a gente tinha que fazer o relatório, subir no chat, fazer ele automatizar, e aí o que acontece? A gente ia configurar tudo de novo, gastava mais tempo. Gastava uns 20 minutos de novo. Então, o que adiantava a gente ter que depois revisar? Então, a gente preferiu. Aí a gente falou, não, vamos pegar essas informações no atestado. O chat vai conseguir ler o atestado, mesmo que seja em imagem. Vamos ver, vamos. Aí a gente hoje sobe atestado, sobe procuração, sobe declaração, tudo nesse robô. Na hora de dar o comando, faça a petição. Aí você vai ver lá.
só o endereço, que também endereçamento também hoje vai ser fácil, porque a gente vai mapear todos os tribunais, colocar os links todos lá, mapear todas as competências, né, federal, que seja, e o valor da causa. Depois é só configurar e dar uma lida. Então vai ficar bem engessado em cima desse modelo. Mas isso é por incapacidade. Por tempo de contribuição, o legal de tudo que mais demora numa petição de tempo de contribuição é quando você vai preencher aquela tabela de tempo que o cara trabalhou. O chat GPT com o Kinesis é ótimo, cara. É mesmo. É ótimo, ajuda. Olha que dica bacana. Ajuda bastante. Porque às vezes você demora 30, 40 minutos para fazer uma petição daquela. Principalmente para preencher. Não sei se vocês usam, qual o sistema que vocês usam para fazer o cálculo, né, de tempo de contribuição. Mas não sou patrocinado por ninguém, gente. Se quiser me patrocinar, pode patrocinar aí, não tem problema nenhum. Da IEPREV já gera um relatório em PDF. O chat GPT é legal aquilo lá. Então ele já copia e cola praticamente. Verdade, cara. É. Já sobe isso na petição, fica muito mais Você só simples. o chat te dá mastigado bonitinho. A minha de incapacidade, que a gente estava reunido ontem, né, eu e o Denis, a gente pensou se faz um Forms, que o Forms também pode ser uma opção para o colaborador ali ir preenchendo, né, faz o Forms, terminou o Forms, tá com o relato bonitinho, sobe no GPT, ele põe a petição. Você julga que é uma boa? Boa. Faz teste. Teste. A gente tá para testar, a gente ontem tava falando sobre isso e ia colocar para rodar. Coloca na tua agenda, pelo menos uma vez na semana, você fazer parte desses projetos. Vai testando, gasta uma manhã, vai testar. Testa, cara, testa, tá certo. Se não der certo, você vai ficar aquilo encucado, você vai ter uma ideia depois. Você vai estar tomando banho, dirigindo o carro. Aí, você, porra, cara, eu vou fazer isso, velho. Dá certo. Chega em casa e testa. É assim que Cara, se otimizar, você ganha tempo, né? Eu até falei pra ele, cara, é aqui que a gente precisa gastar tempo nisso aqui, velho. Porque a gente ganha muito no longo prazo, né? Demais, você ganha eficiência, cara. Você não perde qualidade. Não adianta. O próprio STF tá com o IA, cara. Você não viu o ministro Barroso apresentando uma IA? Que maravilha, cara. Que maravilha, qualidade de vida. A IA não vai acabar com a advocacia. Né? Isso aí, até tava vindo pra cá, eu ouvi 2 médicos conversando, falando que vai acabar a advocacia. Vai nada. Se vai acabar a advocacia, vai acabar a medicina também. Porque o robô vai aprender a operar melhor do que a gente. Não vai ter tempo pra você ter olho no olho. Isso aqui nunca vai acabar. Isso aqui a IA não vai fazer, cara. Não vai fazer. Boa. Andrezão, cara, a gente falou aqui dessa questão da inteligência artificial. Cara, eu ia te fazer uma pergunta diferente aqui, agora me sumiu. E é importante, cara. Mas você vai lembrar. Cara, não. Bom, mas vamos lá. Eu tô querendo implementar, cara, IA em vários aspectos, porque ela vai me ajudar bastante. Então, você falou aqui da aposentadoria por tempo de contribuição, que dá para colocar essa planilha que a gente otimiza demais. Ela otimiza no atendimento para filtro dos clientes. Eu acho que aqui tá 2 pontos importantes. Onde mais você acha que ela realmente otimiza muito, cara? Que ela economiza muito tempo nosso? Eu gosto no pós-venda, cara. No pós-venda, principalmente, depende o teu público-alvo. Se for o público-alvo de aposentadoria, é um público-alvo um pouco diferente do meu. Você vai otimizar, cara. Você vai dar uma resposta pro teu cliente ali. Depende do ERP que você usa, não sei qual o tipo de sistema que você usa para fazer o ERP para fazer o gerenciamento de processos e atividades do escritório. Mas se for uma que for compatível, cara, é boa, eu gosto muito, eu acho que ela é interessante a IA. Eu gosto também, é onde tem muito volume de tarefa repetitiva. Quando você fala de pós-venda, você tá falando de uma comunicação intencional para conversão. Não, quando eu falo de pós-venda, é para aquele que já fechou o contrato e quer saber a consulta do processo. Entendeu? O cara quer saber a consulta do processo. Com contrato ativo. Com contrato ativo. Legal. Porque é onde você tem muito volume. Tá. Onde você tem muito outro volume é em fazer petição. E outro onde você tem muito volume é em cuidar de lead que chega. Legal, para manter essa comunicação. Eu pretendo colocar os meus CX como IA. Cara, vai testando. Eu acho que faz sentido total. Você vai conseguir otimizar. Alguma coisa você vai ganhar eficiência. Tudo é assim, cara. Lembrei que eu ia te perguntar, era sobre os benefícios por incapacidade, cara, que assim, como você trabalha muito forte com isso, você deve ter uma clareza muito grande de resultados. O que a gente percebe muito aqui, cara, que processo judicial, e quando eu comecei o podcast, eu comecei com médicos peritos, né? Conversava muito com médicos peritos. Então, eu comecei a conectar um pouco mais com a visão dos caras. E quando você entra com um processo de benefício por incapacidade, há um risco muito grande de você ter muitas ações improcedentes. Sim. Né? Como é que tem sido, cara, a sua percepção em relação a volume de improcedência e o que você entendeu nesse jogo de solução para minimizar o impacto de improcedência, diminuir o volume de improcedências? Irmão, cada tribunal
é de um jeito. O TRF3 aqui em São Paulo, ele tem uns critérios um pouco mais... É ruim, né? Ele tem mais exigente. Ele é mais exigente. De fato, ele é mais... Era bonzinho, né? Não, eu tô sendo exigente. Meu forte mais é no TRF1, tem... O índice de improcedência fica ali em 55 a 60%, 57%. Cara, é você jogar ali com o teu cliente e falar, cara, nós não vamos desistir, meu. Se você tá com problema, você não tá aguentando trabalhar, vamos fazer uma nova entrada administrativa, vamos fazer uma teste média aí, não vamos desistir não, cara, vamos desistir. Matematicamente dá ROI, matematicamente a operação Dá ROI, porque às vezes, o administrativo, não é um ticket alto, não, mas ele te dá caixa, você paga a conta. Uhum. O outro você vai fazer o grosso, na verdade, você vai receber no final do processo, tá? Então, você acaba mantendo o LTV ali no teu cliente gastando mais com você, né? Dando ali você solucionando mais administrativamente até você conseguir um processo judicial, até converter por invalidez. Só que você tem que jogar ali pro cliente e falar, velho, eu sei que você tá incapaz permanente, né? Você não aguenta mais trabalhar, só que o juiz não tá entendendo. Eu tô pedindo aqui e eu só vou desistir na hora que eu conseguir. Você tá comigo nessa? Eu tô contigo. Mesmo sem você me pagar, eu tô contigo até no final. Aí eu só vou ganhar no final. Pô, você ganhou o cliente. Você ganhou o cliente, cara. A taxa de procedência que a gente tem que ver é buscar essas alternativas que eu penso, principalmente no Ateste Med. E, meu irmão, é muito, muito volátil, né? É muito relativo. Porque São Paulo é uma coisa, o TRF1 é outra, o TRF4 é outra, muito mais favorável. O 6 é de um jeito. 6 é ruim pra liberar o RPV e tudo mais, que demora pra caramba, que é um novo. Mas enfim, você tem que dançar conforme a música, né? Nossa profissão é profissão de meia. O que a gente começou a olhar internamente depois desse papo com os peritos, a gente pagou inclusive para eles darem um curso para nossa equipe, né? E eles fizeram um treinamento bem bacana, a gente começou a entender bem. Nos podcasts eu comecei a trocar muita ideia com os caras e o que eu passei a fazer para diminuir o meu volume de improcedência, porque o que a gente pensava é que essas improcedências de alguma forma ela também consomem o meu custo de operação. Sim. Eu acabo tendo mais processo, eu acabo precisando colocar mais pessoas na operação. E às vezes esse resultado não vem desse processo. Eu falei, então, cara, eu preciso ser mais qualitativo e não quantitativo nessas contratações. Mas eu tô entendendo que dá para ter um equilíbrio interessante da sua fala. E principalmente você colocando IA, você vai diminuir o volume de petição, entendeu? Então você acaba compensando. Exatamente. Você acaba. A grande questão é você saber gerir bem essa relação, porque esse volume de improcedência é aquilo que você falou. Talvez a galera não vai querer te indicar, aí você precisa trabalhar uma comunicação para ele perceber que é o inimigo comum que tá jogando contra ele, que na verdade você é. É isso. É o meio, eu sou o meio. Porque você perde o processo, mas não evita perder clientes. Aí Vai falar que a gente não fica pé da vida porque perde um processo. A gente fica, pô. A gente fica. Mas a gente trabalhou no processo. A gente às vezes gastou 6 meses, 1 ano, 12 meses, 6 meses. Trabalhou 1 ano, pô. Com IA, sem IA, com operação ou não. Pô, você também perdeu o seu tempo ali trabalhando. Cara, você tem que falar pro cliente, meu, nós dois perdemos. E nós vamos ganhar de novo. É você ganhar a comunicação, trabalhar a comunicação e ir pra cima outra vez. Vambora. Porque isso é muito louco, cara. A gente tinha um volume grande de clientes vindo do Incapacidade. A gente começou a olhar um volume grande de improcedências. Eu falei, cara, é muito bom você ter um volume grande de clientes porque você vai ter mais indicações, né? Sim. Até o processo sair, esse cara já te indicou alguma coisa aí, é bem legal. Mas por outro lado, cara, consome pra caramba da operação. E você olha, você fala, porra, velho. Você começa a olhar o número, você fala, pô, o número de processo, tanto de gente que eu tenho alocado nessa operação, a gente começou a perceber um certo risco ali. Cara, eu vou fazer uma provocação aqui para nós dois refletirmos, bem interessante, você me fez aqui pensar. A gente tava falando daquela métrica, né, de fechamento de contrato. Que às vezes tem alguns colegas que falam, não, eu fecho 400 contratos, tudo com uso de IA, entrega o X. E a qualidade, irmão? Ela é fundamental. Você imagina aí quanto índice de improcedência de uma IA fechando com uma entrega dessa? O índice de improcedência do cara deve ser 10. Não sei. Não tem uma IA que sabe com o resultado final. Nem humano vai. Por mais que às vezes você tenha ali um humano que faça análise, que é o que a gente faz, eu coloco um humano com conhecimento técnico, treinado, advogado, bacharel em direito, para depois ir para um advogado fechador, ali, isso aí aumenta a procedência. Aumenta a procedência, porque ele vai saber, pô, nós já temos uma coisa assim, a gente já sabe, essa doença aqui tá dando protrusão discal na L3, L4, S1 tal, essa aqui com reflexo e tal. Beleza, esse aqui nós já conseguimos alguns.
essa pessoa aqui, cara, não vai ter chance. Então a gente tem esse filtro, entendeu? Isso já ajuda. Com uma IA, não. Não é o teu caso, mas, cara, trabalhar com volume é isso, é porcentagem, entendeu? E a gente tenta compensar, principalmente com uma comunicação. Bacana. 100% não vai existir, cara. Não tem. O dono do escritório, ele corre riscos intencionais, né? É demais. E avalia os resultados, toma decisões. Acho que não tem certo e errado, né, cara? Não. O resultado é o que vai dizer o que tá certo e errado, né? Exatamente, é isso aí, você falou tudo. Top demais. Cara, o que foi mudança de jogo pra você, se a gente colocar aqui de 2024 pra cá? Se você puder trazer pra gente aqui a reflexão, o que você fez, assim, que você entendeu que foi muito importante pra sua advocacia, que foi virada de jogo, que a gente pode compartilhar com a galera aqui? Gestão, marketing e vendas. Isso foi fundamental, irmão, fundamental. E quando eu virei essa chave, né, eu me lembro que ganhei, inclusive, o título de escritório Revelação pela DV Box e melhor escritório de 2024, cara. Quando eu recebi aquilo, eu falei, caramba, meu, que legal, né? Gostei disso, fui premiado. Inclusive, agora tem que passar pro próximo desse ano, né, esse título, que foi quando eu aprendi. Aprendi não, porque a gente nunca aprende 100%, irmão. A gente tá sempre, é uma escola. Porque às vezes depende do tamanho do navio que você tem para você fazer uma manobra diferente. Naquele momento eu consegui dominar um pouco de gestão, de marketing e de vendas e organizar, setorizar o meu escritório. Isso acho que fez toda a diferença, cara, para mim. Foi toda essa diferença. Eu ter esse pensamento fora da advocacia, cara, fora da caixa. Entender o escritório como uma empresa, como setor que eu precisava entender de marketing, de gatilho de venda, de funil de venda, de follow-up, de meta de financeiro, de VDRE, de VDFC. Não é fácil, velho. Não é fácil. Então, essa foi a mudança. Gestão, marketing e vendas. Isso aqui é o básico. Nível profissional, né? Nível profissional. E colocar o bumbum na cadeira para aprender aquilo que a gente não aprendeu na escola, na faculdade. É isso. Não tem. Top demais, velho. Eu brinco, é sobre vendas, né, velho? No final das contas, é sobre vendas, né? O marketing é o caminho para te levar até a venda, né? E a gestão vai te ajudar a fazer com que toda essa venda gere os resultados que precisa. Com certeza. E a gestão vai entender exatamente o que você falou, ó, nível de procedência. Nós vamos trabalhar com produtividade, que é o que você falou, nível de... Eu sei quanto tempo demora uma petição inicial para ser feita. Só sabe porque é gestão, né, velho? Porque é gestão de processos, não é processo do CPC. Tem que ter alguém pensando. Se você não tem essa capacidade, você vai ter que se desenvolver. Você vai ter que aprender ela. Se você não conseguir aprender ela, não é a tua habilidade, tua soft skills ali, tua habilidade pessoal, paga alguém. E alguém de mercado é caro. E alguém de mercado é caro. Então você tem que entender. Se você quiser trabalhar com volume. Se você não quiser trabalhar com volume e quiser ser um escritório que gosta artesanal, como o pessoal gosta e tudo mais, de dizer, cara, tá tudo bem, é teu business. É teu. Agora, não fale mal de quem pega no volume, porque também não é fácil. Não é. Não é fácil. A coisa mais difícil é lidar com gente. Às vezes, o próprio advogado artesanal não gosta de responder um cliente que manda mensagem. Agora você imagina, você liderar várias cabeças, liderar líderes e ainda cuidar do escritório. Então, é desafiador. São tipos de jogos diferentes. E todos têm que ser respeitados. Top demais. Cara, Brezão, deixar você fazer aqui as considerações finais pro público. A gente vai chegando. Você acredita, velho? Quanto tempo já foi? Olha ali, ó. Poxa, cara, que massa, cara. Rápido demais, né? Legal. Cara, é absurdo que eu tava no episódio anterior também, a gente gastou, quase assim, pô, muito rápido, velho, muito rápido. E você passou o dia todo também, né, irmão? Você deve estar... Não, mas você me deu um gás aqui. Ó, você me deu um gás, você me deu... É engraçado, né, Xandão? Que a gente sempre tem... Hoje é o último episódio do dia aqui da gravação. E, cara, eu tenho sido abençoado de ter últimos episódios que me colocam sempre lá em cima, velho. Que legal, cara. Muito bom. Eu fico feliz. É um episódio pra gente reassistir mais algumas vezes com caneta e papel na mão, anotando detalhes. Demais, cara. Legal. Muito bom. Cara, o que você deixa de mensagem final pra galera? Deixa um insight pra galera, uma mensagem bacana. Como eu gosto de me inspirar no grande Nelson Williams, coragem, resiliência, planejamento, e ele não fala disso, mas eu gosto muito de disciplina. Porque se você não tiver essas qualidades, cara, coragem porque é a primeira das virtudes. A disciplina para você executar, porque vai ter momento que você vai estar cansado, pô. Vai ter momento que você vai estar doente, vai ter momento que você vai pensar em desistir.
E tem momento que você vai tomar porrada. Por mais que você planejou onde você quer chegar, você quer fechar 100 contratos, 150, faturar 100, 200, 1, 2, 3, 20 milhões, não vai dar certo. Você vai ter que ter a resiliência para reconhecer que você errou a decisão que você tomou e voltar de novo no caminho do planejamento. Recalcular a rota, ir para cima. Foguete não tem ré, cara, e energia, é execução, execução. E não ter vergonha de falar que tá errado, cara. Falar que tá errado porque Vulnerabilidade, né? é isso, cara, é isso. Eu acho que. E pensar fora da caixa. Se você quer ser um advogado de sucesso, de um grande escritório, não pense como um advogado. Busque grandes empresários, busque parte de gestão, de marketing, de vendas, que no final é tudo isso. E faça um bom trabalho, seja leal com o seu cliente, porque a gente vende, nós vendemos. Eu acho que a coisa mais preciosa que existe chama-se confiança. Tem, acho, um provérbio, uma história japonesa que quando você quebra uma taça assim, você tenta colar de novo, é igual a confiança, ela não vai ficar igual. Então, não quebre a confiança com o seu cliente, seja transparente, pense em tecnologia e me siga nas redes sociais. Top. É André Besquiza, é André Beschiza. E, cara, pense como um empresário, porque nada grande se constrói sozinho e nunca, nunca, nunca desista. É umas frases que tem no meu escritório e faz parte do meu manual de cultura e de comunicação. Então, é assim que a gente opera. Esse André Besquiza é desse jeito aí. Top demais, top demais. Andrezão, cara, eu quero, antes de finalizar, entender só um pouco mais dessa questão da disciplina, que foi um ponto que a gente conversou bastante aqui, e sinto que é uma marca forte sua. Quando a gente fala de disciplina aqui, cara, você tá dizendo que você tem uma rotina que você segue diariamente. Como que você enxerga essa questão da disciplina para talvez ficar até mais factível pra galera? Cara, rotina é gestão. Gestão de tempo. Eu tenho minha agenda, se você pegar minha agenda, é tudo catalogado. É horário de acordar, horário de dormir, é horário de reunião, é horário que eu tenho tarefas executivas como diretor de marketing, é horário que eu tenho que gravar, é horário que eu coloco horário para minha família, cara. Porque senão você fica tão focado no teu trabalho que você esquece do propósito. Eu tenho um anjo azul lá dentro da minha casa, que é o Antônio, que, cara, eu tô vendo ele crescer. Por sorte, minha cidade é muito pequena, por isso que eu não gosto de mudar de cidade grande, por mais que eu sou apaixonado por São Paulo, BH, todas as cidades grandes, eu não vou ter tempo de estar com o meu filho, né? Então eu separo o tempo até para meu filho, para minha mulher, para minha família, porque eu quero ver ele crescer. Então você tem que ter rotina, cara. É acordar, ter horário para leitura, depende do seu propósito, você tem que tudo direcionar, planejar para isso. Então eu chego a ser metódico, inclusive, com isso. Minha esposa, às vezes, que sirva até por aqui no camarim ali, ela sofre com o meu excesso de disciplina aí, que eu, às vezes, quando acontece um imprevisto, eu não gosto muito, mas a gente tem que saber lidar, né? Então eu gosto de colocar tudo no roteiro, tudo certinho. Você não viu que eu falei contigo, marquei muito tempo antes e tal. Então, assim, disciplina é agenda, é gestão de tempo. Porque o bem mais precioso que nós temos é o tempo. Que o homem, ele nunca vai ser Deus, cara, porque ele não tem uma máquina de fazer o tempo de volta. E tempo é energia, cara. Então, por isso que eu penso em gestão de tempo, você vai lá, executa, e nosso tempo é mega limitado, irmão. Você lembra quando você era um menino? Então, a disciplina, eu acho que ela faz com que você tenha gestão de tempo, não é só disciplina de esporte, é disciplina em execução, de rotina, de ritual e resultado. Cara, isso é legal, isso é legal. Eu ensino para os advogados uma coisa que eu vou falar da teoria de Pareto para eles, né? De que não é nem o quanto eles trabalham, mas quão qualitativas são as atividades que eles fazem que realmente vai gerar resultado para eles, né? Então a galera trabalha várias horas, mas em atividades que não vão gerar absolutamente nada. E às vezes você trabalha poucas horas em uma atividade muito, muito, muito top, você pega uma Billy Diniz da vida, pô, como é que o cara gerencia um grupão de açúcar? Porra, e às vezes o advogado fala, pô, não consigo gerenciar um escritorinho pequeno. É porque o cara tá focando em atividades que realmente são importantes, né? E quando você faz esse controle de agenda, eu tô entendendo que fica até mais fácil para você realmente colocar em cada uma dessas caixinhas as atividades que realmente são importantes. Você fala, cara, o restante que se dane, velho. Tá nos 80% que gera 20% dos seus resultados, então tá tudo certo. Tira o celular, bota ele longe, tem dois, um que é o profissional e o outro que tira celular, tira interrupção, executa o que você tem que fazer, usa aquele princípio do Pomodoro, sabe aquele Pomodoro? 25 minutos você trabalha focado, para 5, vai de novo.
É normal. Então, eu acho que gestão de tempo. Gestão de tempo faz a coisa acontecer. A diferença. É. Maravilha. Cara, queria te agradecer muito, Puxa, André. eu que Pô, obrigado, agradeço. obrigado por. Cara, você veio de longe aqui e Isso. compartilhou um conteúdo extremamente fantástico aí com a Bom, galera, cara. Muito bom mesmo tê-lo aqui presencial. A gente até falou de fazer virtual e você falou: não, não, cara, eu tô com frequência em São Paulo, vamos fazer vamos essa marcar. parada aí presencial. É logo. Porra, muito bom. E pra você que tá em casa, agora a gente vai fazer um happy hour e continua o Pevencast fora daqui. Aí sim, muito bom, cara. Muito mais gostoso, inclusive, né? Muito bom. Queria agradecer mesmo vocês que estiveram aqui. Cara, coloca como é que foi o episódio pra você e o principal insight que você teve. E compartilha também nos seus grupos de WhatsApp. Bora trazer mais previdenciaristas pra cá. Obrigado, Xandão. Mais um, cara. Tamo junto. Valeu! Valeu.